vocês? Amém. Deus seja louvado nessa manhã. O tema da minha pregação de hoje, não tinha tema, na verdade. Mas eu vinha no caminho e Deus foi colocando no meu coração. E depois do Pentecoste? É o tema da minha pregação. A gente vem falando de uma série de etapas, né, até o derramar do Espírito Santo. Mas e depois do Pentecoste? Aí eu vou emendar com uma outra pergunta agora. E depois da festa? Porque o Pentecostes era uma festa 50 dias depois da Páscoa. E depois da festa, o que acontece? Você já parou para pensar lá na sua casa, quando você dá uma festa, o que acontece no dia seguinte? Ou nos dias seguintes? No dia logo imediato tem a limpeza, tem tudo aquilo, né? Vamos comer o restante, né? Assar o restante da carne, que às vezes é o dia mais gostoso da festa, é o dia seguinte, né? Não é verdade? Não é isso? Então, para aqueles 120 homens e mulheres, como a gente sabe, lá no versículo 15 do capítulo 1, como ficou depois do Pentecostes? Não é? Depois que Pedro prega a palavra do Senhor, diz que houve um acréscimo de aproximadamente 3.000 pessoas, né? E quando se contabilizava apenas os homens, né? Então a igreja já tinha 120, naquele dia do Pentecostes, acrescentou-se mais 3.000 pessoas. Atos 2:41, para quem não sabe aonde eu estou falando, diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Glória a Deus, hein? Você já pensou a gente sair aqui fora, começar a pregar e 3.000 pessoas se converterem? Hein? Vai ter que mudar daqui, não vai? Amém? Mas será que é isso que Deus quer? Será que é dessa forma que vai acontecer? Para alguns ministérios pode ser, para outros não. Porque a palavra do Senhor, lá em Mateus, eu não lembro agora, Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor vai estar. Amém? Então, depois do Pentecostes, né? O que acontece no Pentecostes? Eles estavam lá por 10 dias orando. Quando dá o 10º dia, depois eles estarem buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, então o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, né? E línguas como de fogo, né? Era distribuída sobre a cabeça deles, como de fogo. Não era de fogo, como se fosse de fogo. É a mesma coisa, vamos quebrar um mito. Não soprou vento nenhum naquele dia, né? Que tem gente que soprou, não soprou nada. Diz que tinha um som como um vento, ou seja, quando o vento é muito forte, a gente escuta até meio que o uivo do vento, né? Não sei se vocês já ouviram né? De passar, mas não teve vento, foi um som. Aquele som todos escutaram, é isso que o versículo está dizendo. E naquele momento porque o som é uma coisa interessante, eu estou falando aqui, todos estão escutando ao mesmo tempo. Então, ou seja, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja é para todos, é ao mesmo tempo. Deus não faz acepção de pessoas. O que a palavra diz, que Pedro negou Jesus 3 vezes, eu falei aqui na semana passada, mesmo assim o Espírito Santo veio para ele, porque ele havia se arrependido. Então o que é arrependimento? Senão a reconciliação com Deus. Aí o Espírito Santo é derramado sobre todos. E Deus, e o Senhor já tinha falado com ele, o Senhor Jesus tinha falado com Pedro, você vai organizar a minha igreja, mais ou menos isso, eu vou te dar autoridade sobre a igreja. E a gente vê que essas 3.000 almas ouviram o discurso de Pedro. Pode ver que quando você lê aqui, os 11 se levantaram junto com Pedro,
quando Pedro começa a discursar: olha, varões galileus, ó, não tem ninguém bêbado aqui não, ninguém bebeu, né? Está todo mundo são 9 horas da manhã, é que está escrito aí no capítulo 2, eu estou falando, contando a historinha aqui, né? Ninguém bebeu, olha, nós estamos aqui, você está escutando, e fala que eles estavam falando, e aquelas pessoas que estavam descendo de Jerusalém e passando ali pelo Senado, foram chamadas a atenção, porque começaram a ver os galileus, aqueles pescadores, homens simples, falando na sua própria língua. Nossa, esse povo, esses galileus aí, não sabe nada da vida, né, modo dizer, não tem instrução nenhuma, e estão aqui falando, e eu estou entendendo, como que eles sabem falar grego, aramaico, sei lá, aqui a palavra, você pode ver aqui, do versículo 8 em diante, diz que, no capítulo 2, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua. Então, se é numa própria língua, outra coisa que a gente deve quebrar paradigmas aqui, não é língua de mistério. Porque quando nós falamos em mistério, diz Paulo lá no capítulo 12 e 13, quando ele fala dos dons, a língua de mistério é para edificação própria, né? E só só Deus que entende essa língua, para que eu possa ser edificado. E fala na interpretação das línguas. Mas aqui, as próprias pessoas estão falando: como que a gente está entendendo o que eles estão falando? Porque eles achavam que eles estavam bêbados, né? Mas aí Pedro começa a autoridade. Eu quero dizer para você que quando você tem autoridade do Espírito Santo, aonde você for, aonde você estiver, Deus vai te usar com poder, com autoridade, para você saquear o inferno. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Aqueles homens foram procurar alguma coisa na festa do Pentecoste, foram lá para passar e cumprir o dia do Pentecoste, mas eles não sabiam o que o melhor ainda estava por vir. Por isso eu quero dizer para você que o melhor ainda está por vir sobre a vida desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Porque quando eles desciam, que já estavam fartos de festa, já tinha se acabado a festa, a verdadeira festa só está começando, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo tem lugar na vida da igreja. Quando eu abro meu coração, quando eu me disponho a dizer: Senhor, faça-se a tua vontade, como está lá no Pai Nosso, como Paulo diz, né? Que não seja mais eu, mas que seja o Senhor. Conduza a minha vida para o que o Senhor quiser. Nós tínhamos visto aqui Pedro, que era um homem falante, e aqui ele volta até a sua característica natural, só que agora de uma forma diferente, de uma forma que ele estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, de uma forma em que ele encabeçava a igreja, numa forma que ele era um líder nato, mas só que agora a sua liderança está sendo dirigida pelo Senhor. Eu quero dizer para você, você sabe o que o Espírito Santo faz no meio da igreja? Ele usa aquilo que você tem, como eu preguei esses dias, aquela viúva que estava para perder os filhos, o que ela tinha? Apenas uma botija de azeite, é o que você tiver. Aquela mulher lá no gasofilácio, quando Jesus estava lá, olhando lá, todo mundo ofertando, e ela oferta tudo que ela tinha, é tudo que você tem, que o Senhor quer usar. Mas eu não tenho quase nada. Esse nada seu, que você disse que não tem, que o Senhor quer se utilizar, para que a igreja continue depois do Pentecoste. Aquele jovem que só tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, nós sabemos que quando o Senhor consagra, aleluia, o pouco com Deus é muito. O Senhor consagrou 5 pães e 2 peixinhos, e aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentadas. Ainda sobrou 12 cestos para abençoar a vida daquele que ofertou 5 pães e 2 peixinhos. Então, Deus vai usar aquilo que você colocar à disposição dele, amém? Por isso que eu perguntei, agora há pouco eu perguntei, o que nós vamos fazer
para Deus nesse projeto do PRA. Para você que está assistindo aqui, PRA é projeto rumo ao alvo. Qual o alvo? É o ID do Senhor. Então você se coloque à disposição. Senhor, eu não sei falar, mas eu sei colocar meus joelhos no chão, eu sei me dobrar e colocar os joelhos no chão, colocar a cara no pó, como muitos dizem. Eu sei orar, eu sei buscar. Então, como que a igreja tem que prevalecer e perseverar e continuar depois do Pentecoste? Porque eu tenho dito, o verdadeiro Pentecoste não é o reteté. Ele é bom, eu adoro. Eu gosto de me regozijar na presença do Senhor. Eu gosto de dançar. Eu gosto quando a igreja fica aquecida, né? Mas eu gosto muito mais quando almas são saqueadas do inferno, em nome de Jesus. Então eu creio que vai vir o tempo. Há tempo para tudo. Tem o tempo de nós dançarmos na presença do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo, não somente para esse espaço em qual nós convivemos em comunhão, mas para nós irmos e buscar as almas, como Pedro aqui. Agora já não volta mais a pescar, aqui é só olhar para frente. As coisas velhas para Pedro ficaram tudo para trás, depois que verdadeiramente ele deu espaço para o Espírito Santo tomar conta da vida dele. Dá lugar, queridos, como a gente fala no jargão pentecostal, dá lugar para o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Dá lugar para ele dirigir a sua vida. Pode a situação estar muito difícil, mas pode ter certeza, como o salmista diz lá: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, ainda que você passe pensando que vai morrer, o Senhor está contigo e Ele te toma pela destra de justiça e te coloca de pé e faz com que você caminhe para pastos verdejantes e águas de descanso. Aleluia. É assim que nosso Deus faz. Então, para não ficar só as minhas palavras, como a igreja tem que se portar depois do Pentecostes. Capítulo 2 de Atos, de 42 a 47. Olha só o que nós devemos ser. Como que a igreja tem que ser? Quem é a igreja? Sou eu e você. Eu vou fazer uma pergunta e você vai pensando no que eu estou falando, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia. Para você que está nos assistindo também, como as pessoas têm me visto? Você já parou para pensar como o mundo, eu quero dizer aquele mundo que você vive, as pessoas que circundam você, que têm relacionamento com você, como elas nos veem? Não é? Como elas nos veem? E como Deus nos vê? Atos capítulo 2, de 42 a 47. Eu vou ler rapidamente e depois vou falar, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, leia comigo aí, daí desse enquanto isso. Enquanto, vai, irmãos, leiam. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vai de novo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? De
tudo que nós falamos do 42 até aqui, que é o 47, na sua parte B, o que me importa mais, perdão, eu vou começar do fim para o começo, né? Como, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescenta? Senhor. Quem acrescenta? O Senhor. Fala bem alto para quem está escutando ali na internet. Ali. Quem acrescenta? O Senhor. Aleluia. Queridos, eu já falei isso. Algumas vezes eu ficava preocupado. Nossa, a igreja está vazia, a igreja não sei o quê, porque eu não sei o que está acontecendo, e a gente se esquece que Deus, num dia só, num discurso de Pedro, onde ele fala que os próprios que estavam escutando a pregação de Pedro, e imputando para aqueles que estavam ali, que eles tinham crucificado Jesus, tinha escolhido um bandido, um ladrão, para colocar no lugar de Jesus, mas que Jesus estava ali, que era só crer e clamar pelo nome do Senhor Jesus, que eles seriam salvos, né? E se confessar dos pecados. A doutrina dos apóstolos, o que é? A doutrina apostólica é que Jesus veio ao seu tempo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Messias, aquele que crer e for batizado é salvo. Estou simplificando aqui, né? Então, o Cristo tem que ser pregado. Amém? Eu tenho dito, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo tem me levado a bater nessa tecla. Não são homens que salvam, não são homens que curam, não são homens que revelam. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não são, queridos. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas idolatrando homens no sentido genérico, homens e mulheres, quando na verdade nem eu, nem nenhum pastor, e nem do passado, nem Moisés, nem Davi, nem ninguém morreu na cruz por nós. E ainda assim que tivesse se colocado para morrer por nós, era pecador, não ia, aquele sangue derramado não ia servir para nada. O sangue derramado que foi para lavar os meus pecados, ele tinha que ser limpo. Então só um poderia ter, que era o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Jesus o Messias, Jesus o Redentor. Então, era isso que Pedro estava pregando ali. E aquilo, outra coisa que eu quero dizer aqui para a igreja, queridos, a gente tem que pregar a palavra do Senhor, e às vezes eu fico me perguntando, e às vezes a gente fica pensando em fazer um culto especial, né? Quantos de nós aqui não gostam de fazer? Porque eu estava vendo essa semana aqui, as mulheres curtiram lá o primeiro chá das mulheres, né? Coisa linda, coisa maravilhosa, né? E quantos outros trabalhos? Nós tivemos o Adora, aproveitando que o João está aí, né? Para falar, tivemos vários momentos de bênção, né? E quantas coisas, né? Só que o que eu estou vendo aqui, o que a palavra me diz, é que Pedro estava pregando um sermão duro. Não é um sermão de, oh, Jesus te ama. Ele falou isso também. Mas o que ele fala? Arrependei-vos. Porque quem acrescenta a igreja é o Espírito Santo. Não é uma condição emocional. Que a igreja cresce é uma condição racional. É verdade. Eu estou andando numa vida torta, eu tenho pecado, eu tenho xingado, enfim, eu tenho feito tantas coisas, né? Não é verdade? Então, a pregação não é porque eu sou o pregador dessa manhã, eu estou falando você. Quando estiver falando, quem vai convencer e converter chama-se Espírito Santo de Deus. Então, não precisa ficar procurando palavras para, como se diz, acariciar ego. Não, pregue a verdade. Com amor. Mas sempre dizendo, eu sempre digo, Pedro estava falando ali, se vocês não se arrependessem, eles vão morrer.
final dos evangelhos, lá em Marcos 16, de 15 em diante, Jesus fala o quê? É o próprio Jesus falando. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer já está o quê? Condenado. Quem crê está onde? Se morrer está onde? Quem crê, morreu está onde? Está onde? Fala, igreja. Está onde? Está no céu. E quem não crê, está onde? Ah, então só tem 2 lugares, né? Ah, então tá bom. Não tem meio termo. Ou é ou não é. A palavra do crente tem que ser sim, sim, ou não, não. Então, o que a gente começa a ver aqui nesse final de capítulo, do capítulo 2 aqui, é que enquanto a igreja estava fazendo o quê? Então, depois do Pentecostes, o Senhor acrescentava dia a dia os que haviam de ser salvos. Quem acrescenta? O Senhor. Quem faz? É o Senhor. Por isso que eu estou falando para você, é que nós temos que pregar a verdade. E de que maneira? Da maneira em que aqui a igreja primitiva, a primeira igreja, que é essa que nós estamos falando de Atos aqui, ela está dizendo perseverar, ou seja, perseverar o que é? Se manter firme. Tem dias que dá vontade de sumir, não tem? Tem dias que parece que a gente fala assim, oh, meu Deus, o que eu fiz, né? Tem gente que fala assim, acho que eu matei muito pardal. Acho que na minha época tinha pardal, né? Agora não se vê mais. Faz muitos anos, viu, gente? Né? Tem gente que fala, acho que eu joguei pedra na cruz. Já ouviram falar? Isso quando eu era garoto tinha muito. Faz tempo também, não é quando eu era pequeno, que pequeno eu continuo. Né? Então, quando nós olhamos aqui a palavra, é perseverar. Mas perseverar no quê? Na doutrina, no ensinamento. O que é doutrina? Ensinamento. Jesus faz o quê? Ele cura, liberta, né? Batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu, da salvação. Resumidamente, é isso que acontece, né? Agora tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Salmo 133. Deus só determina a bênção na comunhão. Nós estamos com um projeto o projeto rumo ao alvo. Se nós nos unirmos nisso, se nós enfrentarmos essa empreitada juntos, com uma só intenção, o que vai acontecer? Nós seremos bem-sucedidos. Deus vai fazer, Deus não vai entrar num grupo, um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, afinal de contas, ele vai cruzar os braços, modo dizer, né? Estou inferindo aqui, eu acho que ele vai cruzar os braços e falar assim, ó, vocês decidem o que vocês querem da vida. Por quê? A igreja, nosso lar, a nossa casa tem que andar em comunhão. Então, perseverar na palavra do Senhor em comunhão. Ou seja, estar sempre juntos, no partir do pão e nas orações. Nós temos que orar juntos, querido. Tem um grupo, que talvez, não sei se todos estão aqui, mas se tiver mais gente para entrar, eu refaço o grupo. Nós temos um grupo de intercessão, amém? Está lá no WhatsApp. Você está orando por quem? Né? A pessoa que eu estou orando não está aqui hoje. Né? Então, tem gente que está sentando até juntinho aí. Né? De alguns eu lembro quem é. Né? Então nós precisamos o quê? Estar em oração. Aliás, falando em oração, eu peço que vocês orem pela minha vida, pela vida da minha família. Né? Eu continuo pedindo, continue sempre orando por mim. Por favor, gente. Não se esqueçam disso. Né? Então, olha só. Então ele fala assim, olha, será que nós sabemos a necessidade de cada irmão aqui? Esse partir do pão é partir da comunhão. Ele parte da comunhão. Às vezes o partir do pão que você está imaginando não é arroz, feijão, macarrão. Talvez você não, às vezes a pessoa está precisando. Amém? Vamos assistir. Mas esse partir do pão nós falarmos da palavra de Deus. O pão para nós, espiritual, que é a palavra.
Jesus mesmo se denomina o pão vivo que desceu do céu. E ele fala que ele é a palavra. Lá no Evangelho de João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? Palavra. E falar em palavra, eu declaro nesta manhã que o Senhor vai abrir o seu entendimento para buscar almas para o reino dele. E vai te dar coragem. Amém? Então, partir do pão, ó. Em cada alma havia temor. O que é temor? Não é medo. Se a gente for no Aurélio, lá no dicionário, perguntar, vai falar que é coisa relacionada a medo. Mas o temor aqui, quando a gente olha na palavra do Senhor, temor é reverência, respeito. Eu tenho olhado aí, a gente não é querer ser crítico, mas é que a gente tem que ter discernimento. Não é de qualquer jeito que se serve ao Senhor, é com respeito, é com dedicação, é estar fazendo a vontade dele. Ele dá a receita para tudo, ele nos indica o caminho para tudo, não é? Então ele está dizendo aqui, olha, e como havia temor. Olha só o que todo mundo quer aqui, o que todo mundo fala, não, porque eu curei, eu expulsei demônio. Olha só o que está dizendo aqui, ó. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu quero declarar, se você tiver temor, andar em comunhão, andar através da doutrina que os apóstolos ensinaram, que a palavra de Deus ensina, eu quero declarar que o poder de Deus, como está sendo declarado aqui, prodígios e maravilhas vão acontecer através da sua vida. O Espírito Santo de Deus vai te usar em nome de Jesus Cristo. Então, precisa o quê? Está falando de prodígios, de maravilhas, está falando de tudo isso, mas anterior a isso precisa de oração, precisa de comunhão, precisa de temor, precisa estar ligado no trono da glória, que é através da palavra do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu só estou ligado no trono da glória através de Jesus, não tem outra maneira. Então, olha como vem o Pentecostes e como deve a igreja permanecer depois do Pentecostes. É isso que é o tema da nossa pregação. Como eu devo permanecer depois da festa? Como eu devo permanecer depois do Pentecostes? Né? Porque às vezes a gente faz a festa humana falando, e no dia seguinte sai um monte quebra-pau, né? Lá em casa, ninguém quer lavar louça, ninguém quer fazer isso. Eu quero dizer que tem que ter comunhão, tem que ter participação, tem que ter reverência, tem que ter respeito, e tem que buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. E eu estou aqui estudando a Bíblia com vocês perceberam? Né? Vim do final para o começo. E aqui, ó, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Gente, a pessoa que você está aí com o objetivo, que eu tenho certeza da pergunta inicial que eu fiz, para agora, você já sabe, essa pessoa vai ter que se espelhar em você, para permanecer como você está permanecendo. E eu te pergunto, como que você tem permanecido? Como essa pessoa que você está imaginando, pensando aí, para ela vir para os caminhos do Senhor, como ela está te vendo? Como ela está me vendo? Como ela nos vê? Né? Então, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui, vendiam, não precisa vender sua casa, não precisa fazer nada disso. Amém? Infelizmente, pegar esse texto fora do contexto, a gente tem que falar isso mesmo. Pegar esse texto fora do contexto e usurparam da fé inocente de muitos aí alguns anos atrás. Espero que hoje em dia as pessoas também, né? E tinha pessoas que vendiam suas propriedades, doavam suas propriedades, mas quem usou mal é que vai pagar, é que vai ter acerto com Deus. Não precisa vender não, mas a sua oferta, o seu dízimo, o seu quilo na próxima semana, traga para a gente estar abençoando. Ah, mas eu só posso trazer um pacotinho de macarrão. Esse
é que Deus vai usar, tá entendendo? É aquilo que você trouxer de coração. O que você tem? Eu tenho 1 quilo de sal, um pacote de macarrão, um molhinho, é o que eu tenho. Mas eu quero dizer para você que este molhinho, esse pacotinho, aquilo que é pequenininho, é que Deus vai fazer crescer em nome de Jesus Cristo. É que vai multiplicar. Não é? Então, vamos assistir o necessitado. A palavra de Deus diz o quê? Olha, a verdadeira igreja, a verdadeira religião é esta, que se assista a viúva, o órfão. Né? Essa é a verdadeira, está lá em Tiago 1, 27. Essa é a verdadeira religião. Que nós possamos abençoar a vida das pessoas, que nós nos entreguemos como Cristo se entregou. Como que a gente pode falar que é cristão, né? Cristãos são pequenos cristinhos, com pecado, obviamente. Não é? Porque já descendemos de Adão com o pecado. Então, se eu quero ser cristão, é porque eu estou olhando para Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Você já parou para pensar? Eu estava pensando esses dias aí, né? O que Cristo faria no meu lugar? Você já parou para pensar? Quando você tiver dúvida, será que eu devo ir em tal lugar? Às vezes, tem pessoas que chegam para mim, já faz tempo que isso não acontece, tá? E perguntam, pastor, eu posso ir em tal lugar, assim, o coração dela já está lá. Pergunta, a minha resposta vai ser sempre assim, Jesus iria? Jesus faria isso? Mas eu posso fazer tal coisa, eu posso não sei o quê, eu posso... O que Jesus faria? Eu não tenho que responder para você, é você mesmo que vai responder. É o Espírito Santo que vai responder para você. Porque se eu responder, eu vou responder do que eu penso. Lógico que eu vou me basear na palavra do Senhor, mas a melhor resposta que eu posso dar para qualquer indagação sua para mim, Jesus faria isso. Jesus iria. Para você que estava com dúvida no coração, a resposta é essa. Pergunte para Jesus se ele iria ou se ele faria. Amém? Amém? Então essa igreja vivia em comunhão. E diariamente, olha só, de novo, perseveravam unânimes. O que é unânimes? Todo mundo votou igualzinho. Todo mundo está em comunhão. Olha só, no primeiro versículo que nós falamos, no 42, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações, né? Aqui de novo, ó, diariamente, ou seja, todos os dias. Não adiantou só o Pentecoste lá. O dia do Pentecoste, fala comigo, o Pentecoste acabou. A gente não vai sair dançando no mistério, falando em línguas o tempo todo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, mas o Pentecoste acabou como um momento, mas ele está em mim através do Espírito Santo. Acaso não sabeis que sois templo do meu Espírito e que meu Espírito habita em vós, diz o Senhor? Então, aquela coisa, eu não posso sair aí toda hora que nem eles estavam lá falando em outras línguas, né? Mas o Espírito que fez com que eles falassem outras línguas, ele continua em mim. E no momento oportuno, aquela pessoa que eu coloquei, ou aquelas pessoas, mas eu pedi para você focar em uma. Mas se Deus colocar mais, coloque mais. Mas uma, você vai falar assim, não, essa eu vou trazer para a igreja no momento que o pastor falar, eu vou trazer, e eu vou trazer no sentido que o Espírito Santo vai me ajudar, Deus vai trazer, porque é o Senhor que acrescenta. E haverá, pode ter certeza do que eu estou te falando, haverá prodígios, sinais e maravilhas neste culto que nós vamos fazer em nome de Jesus. Você pode ter certeza. Haverá salvação, haverá cura, haverá libertação. Pode ter certeza, porque é Deus quem vai fazer. Amém? Então, eles perseveravam unânimes, de novo, a comunhão. Quão bom e quão agradável é, Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. É como um óleo fresco que desce
passa. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a sua igreja, ele transborda de uma forma tal que por onde você passar, a bênção do Senhor chegará. Aleluia. Quando se fala do orvalho do Hermon, para não ficar confusa a coisa, significa que o Monte Sião capta aquele orvalho da noite, vira um gelo lá, durante o dia o sol bate, derrete e vai formando rios e vai passando, né, água, e onde tem água tem vida. Eu quero declarar que vida e vida com abundância o Senhor está dando para nós, em nome de Jesus. Então ele diz aqui, ó, de novo, né? Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Queridos, vamos aprender mais uma coisa. Só existe alegria quando tem gratidão. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes nós somos tão ingratos, que a gente recebe e a gente ainda chega aqui, recebe um celular novo, né, que está na moda, celular, todo mundo tem, somos dependentes, né? Aqui. Aí você olha assim, mas não era esse que eu queria. Às vezes está lá o arrozinho, feijão bem feitinho, limpinho, um ovinho. Eu gosto do ovinho com a gema bem passada, eu não gosto do ovo mole, mas tem gente que gosta do ovo mole para derramar no prato assim, né? E a gente fala, ovo de novo? Parece que rimou, né? Ovo de novo? Eu tenho visto, queridos, infelizmente, pessoas comendo do lixo, né? Olha a Venezuela. Os caras brigam por um cachorro, um animal morto para comer. E não é diferente aqui no Brasil, não. Está ficando muito diferente. Então ele está falando que, olha, quando você for comer, se alegre. Seja grato a Deus. Que nós temos o pão nosso de cada dia. A Bíblia tem um versículo que fala assim: a cada dia basta o seu próprio mal. Queridos, por que Deus Ele nos coloca isso? Não adianta eu sofrer o que vai acontecer domingo que vem. Ele está dizendo aqui, olha, busque o Senhor diariamente, tenha dependência dele diariamente. Quando Jesus lá em Mateus 6, o Senhor nos dá a oração do Pai Nosso, ele fala, olha, peça o pão nosso de cada dia, dia a dia, dependência de Deus. Todos os dias eu preciso, você não toma banho todo dia, você não come todo dia, você faz as necessidades todos os dias. Assim, eu preciso ter um relacionamento com Deus, o quê? Diário. E ora, e que ele seja constante, que as minhas atitudes, mesmo que eu não perceba, elas possam ser atitudes de acordo com a palavra. Que é perseverar na doutrina, né? Como a palavra do Senhor diz, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ainda que eu venha pecar durante o dia, e se eu tiver em conexão estreita com o Senhor, através do Espírito Santo, quando eu vou fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo puxa minha orelha e fala assim, ei! Então eu tenho que estar pronto todos os dias para ouvir não de Deus. Porque muitas vezes eu quero fazer a minha vontade. Aí eu tenho que lembrar que tem pessoas me olhando o tempo todo. E principalmente que é Deus. Essa pessoa que nós estamos colocando para atingir com o Evangelho de Cristo, para resgatá-la, nós temos que olhar que ela está nos olhando. Além do Senhor nos olhar, essa pessoa vai se espelhar no que você vai fazer. Sabe o que eu estou propondo para mim, para a nossa igreja, para nós, para você que está nos assistindo? É tempo de mudança. É tempo do novo de Deus.
que é um avivamento. O avivamento começa em mim, começa em você, começa na igreja. Ah, mas nós somos uma igreja pequena, mas é assim mesmo. Ninguém viu no ato da concepção de uma criança o que é o espermatozoide, um óvulo, a gente nem vê. Mas é assim que começa a vida. E é assim que vão te ver de maneira diferente. Porque quando olharam a Pedro, a primeira impressão que tiveram, quando olharam ali aquele momento do Pentecostes, a primeira impressão que tiveram, esses caras estão doidos, estão bêbados. E Pedro fala, não, nós estamos cheios do Espírito Santo. Sabe, muitos vão falar para você, mas como que você pode estar alegre, mesmo passando por toda a dificuldade? Não importa, porque o meu Deus vive em mim, através do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a minha força, aleluia. É isto em que eu tenho que me basear, me apoiar, me firmar e me segurar, para que eu possa caminhar e resgatar almas para o Senhor. Então, para que eu possa, qual o pior lugar para pregar o Evangelho? Em casa. Hã? Em casa. Por quê? Porque lá eu estou despido. Sabe o que é despido? Todo mundo sabe quem eu sou. Você já pensou? Daqui 60 dias, eu estou declarando, fala comigo, 60 dias. 60 dias. A tua família fala, não, tem alguma coisa diferente aí. Mas nada forçado, não precisa fazer nada forçado. Quem quer? Levanta a mão, eu quero. Quero serviço de uma outra forma. Eu quero que as pessoas olhem assim e possa acontecer aquilo que aconteceu com Moisés. Moisés subiu ao monte Aparecido e ficou lá por 40 dias. Falou com o Senhor, Deus orientou ele recebeu lá o Pentateuco, né? O Gênesis principalmente. Depois ele vem escrever o Pentateuco, lá os outros livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ali ele, quando desce da presença de Deus, é isso que eu quero dizer, você está na presença de Deus, querido. Quando você sair daqui dessa igreja neste dia, quando você parar de assistir esse vídeo aqui, você vai se levantar do teu lugar, e quando você sair do teu lugar e começar a caminhar, as pessoas vão olhar para você, vai ofuscar o brilho, porque a luz de Cristo vai brilhar em você, aleluia. Diz que o rosto de Moisés resplandecia de uma forma tal que as pessoas, quando olhavam para ele, falavam assim, não conseguia olhar, ele tinha que usar um véu para que as pessoas ele pudesse conversar com as pessoas. Tamanha era a glória do Senhor. Mas sabe o que ele fez? Ele se separou 40 dias para estar somente com Deus. Se separe para falar com Deus diariamente. Persevere na doutrina dos apóstolos, persevere na comunhão do pão, persevere abençoando, persevere orando, persevere em Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Enquanto isso, o Senhor há de acrescentar aqueles que serão salvos. Aleluia! É assim que a igreja de Cristo deve ficar depois do Pentecostes, depois da festa. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvem.